Olá, cidade, eu sou um Pop e esse é mais uma coisa, aquele programinha que a gente faz entre quatro coisas e outro para deixar vocês distraídos, falando sempre de algum assunto quente da cultura pop. Hoje vamos falar de duas coisas. Primeiro, comentar as notícias, as fotos, que cada vez vem chegando mais fotos de Jared Leto, o novo Coringa dos cinemas, que tá adorando o papel do Coringa, porque não passa uma semana sem que o cara poste umas fotos nas redes sociais mostrando de como tá ficando a personificação dele do Coringa. Eu acho que seria muito legal se ele fizesse assim uns 20 looks completamente diferentes do Coringa e ficasse lançando um a cada semana até o filme ser lançado, para deixar todo mundo confuso e o caos imperar na internet, que aliás é bem o modus operandi do Coringa. Porém, uma das últimas fotos divulgadas mostra um Coringa bem diferente de todos que a gente viu. Um Coringa sem camisa e todo tatuado. A gente nunca tinha visto o Coringa sem camisa no cinema antes. Eu pessoalmente gostei muito daquela figura do novo Coringa, achei bem moderna, apesar de que tatuagem hoje em dia também não é mais carimbo de marginal para ninguém. Mesmo assim, ficou um Coringa bem forte, bem áspero, e é o que se espera que vá acontecer na evolução do personagem. A gente tem cada vez mais um Coringa mais brutal, mais físico e menos mental. A gente tem visto isso na evolução dos Coringas com o passar do tempo. Eu acho que esse Coringa do Jared Leto vai trazer muito mais isso. O Coringa que luta, um Coringa de pé de cabra, bem mais descontrolado e bem mais violento, que é o que o adolescente gosta mesmo. Brutalidade, porrada na cara e chocar os pais. Então, aproveitando aí essa onda que tá todo mundo comentando o Coringa, vamos fazer aqui um top 4, né? Um top 4 do 4 coisas, coisa que a gente não faz há um bom tempo. Relembrando aqui, tentando colocar em ordem 4 das versões mais famosas dos Coringa que foram feitas e que a gente pode colocar aqui na nossa lista. O quarto lugar da nossa lista não vai para um Coringa em live action. Nós vamos premiar aqui uma voz de Coringa. E é ele mesmo, Mark Hamill, o eterno e o único Luke Skywalker. Ele, na década de 90, foi convidado para fazer a voz do Coringa no Batman The Animated Series. Now what the heck, I'll laugh anyway. Foi uma série de desenhos animados com um estilo bem diferente e que depois acabou sendo o pilar, a fundação para o que viria a ser depois a Liga de Justiça Sem Limites. Então o estilo de desenho, aquele estilo de animação, toda surgiu com esse Batman que foi dublado, né, a voz do Coringa foi feita pelo Mark Hamill e ele deu uma característica impressionante para o Coringa, ele fez uma ótima caracterização, até hoje é considerada a melhor risada de Coringa já criada, e a partir daí, sempre o Mark Hamill veio voltando a esse papel, ele ficou, 20 anos refazendo o papel do Coringa e apurando esse papel, então hoje ele tem uma das vozes mais importantes, e se você jogou nos videogames o Arkham Asylum ou Arkham City, a voz do Coringa nesses videogames são do Mark Hamill. I say, I've spent weeks shipping samples of my blood to emergency rooms all over the city. Hold tight. I'm in touch! Mark Hamill e seu Coringa está em quarto lugar na nossa lista porque é muito difícil você fazer uma comparação entre um Coringa de live action, com um ator interpretando todas as facetas do personagem, com o outro que só faz a voz. Então a gente colocou ele aqui meio que de café com leite, no quarto lugar da nossa lista, Mark Hamill pela voz do Coringa, tanto nos games quanto no desenho animado. Terceiro lugar da nossa lista é ele sim, o Coringa que vai comer a tia do Batman. Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá. Na década de 60 surgiu uma nova série do Batman, colorida, aproveitando todos os recursos de televisão em cores que existia naquela época, e também com toda aquela contracultura e aquele humor dos anos 60. Então a gente teve o seriado clássico do Batman, onde já tinha o Adam West e o Burt Ward fazendo os papéis de Batman e Robin, que colocaram definitivamente o Homem-Morcego com status de ícone da cultura pop. Então esse seriado foi muito, muito importante para colocar o Batman e todos os super-heróis num pedestal que a gente pode ver hoje de filmes campeões de bilheteria, de grande sucesso da televisão, de adaptações muito bem sucedidas. Tudo isso começou, se tivesse que colocar um embrião, um Big Bang de tudo isso, seria aquele fenômeno que foi o Batman nos anos 60, que tinha um humor todo típico, era meio besterol, tudo muito bobo, mas que mesmo assim conquistou muitos fãs através das décadas, porque repetiu-se muito. Lembra da década de 80, ainda estar assistindo esses Batmans e gostar bastante. E apesar dos atores principais serem praticamente novatos, desconhecidos do grande público, os vilões eram interpretados sempre por caras muito famosos e que tinham muita história no cinema. Foi sim o Burgess Meredith, que fazia o Pinguim, foi a Julie Newmar, famosíssima no papel da Mulher Gato, e César Romero, que era um ator Latin lover. Ele fazia aqueles papéis onde ele era o amante latino e ele tinha aquele bigode característico daquela época. E quando ele foi chamado para fazer o Coringa, ele aceitou. Porém, ele tinha
tinha só uma ressalva: não tiraria seu bigode. Então a gente tem aí um Coringa de bigode pintado de branco. Então essa é uma das muitas características folclóricas que teve essa interpretação do Coringa pelo César Romero na série clássica do Batman, que começou em 1966. E esse Coringa tinha muitos dos maneirismos tirados do quadrinhos, ele era a adaptação perfeita daquele Coringa que a gente tinha nos quadrinhos, lembrando que estou falando aqui antes da era dark dos quadrinhos, a gente está falando aqui de Era de Prata, então os quadrinhos bem mais inocentes e o bem e o mal muito mais definido. E assim, o Coringa do César Romero tornou-se um dos arquivilões do Batman mais querido e famoso daquele seriado. Então, por tudo isso, por ter se tornado esse ícone que até hoje é reverenciado e adorado por muitos fãs, Coringa do César Romero ganhou o 3º lugar da nossa lista. Eu acho que só pela participação no concurso de surf já dava pra ele esse papel. Nossa lista aqui vai se afunilando e a gente vai falar agora de uma polêmica, porque nós temos 2 grandes Coringas que fizeram sucesso no cinema e que eu vou colocar aqui em ordem e vou dar as minhas razões para isso. Portanto, em segundo lugar, aqui no nosso top 4, entra o Coringa do Heath Ledger. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Coringa do Heath Ledger trouxe uma coisa completamente nova pro cinema. Aquela visão que o Nolan tinha de um Batman realista, de um Batman possível, trouxe um Coringa extremamente verossímil. E você realmente fica com medo dele, realmente você acredita que um cara tão psicótico daquele pudesse realmente pintar a cara com as cicatrizes horrendas e tocar o terror em Gotham City. E ele mesmo diz em seu papel que ele é um agente do caos, ele quer ver as coisas de cabeça para baixo. E tudo isso contribuiu para fazer de Batman: O Cavaleiro das Trevas o melhor filme daquela trilogia. E toda essa mística em torno desse Coringa foi potencializada pela morte do ator que fez o personagem, o Heath Ledger, que ele faleceu pouco antes do lançamento do filme e transformou a coisa toda no furacão. Aquele personagem dark, aquele personagem cínico, aquele personagem medonho que apareceu no cinema pra gente, ele também estava morto. Então isso tudo deu uma impressão muito forte e deixou esse Coringa extremamente forte naquela época. Tanto é que ele venceu o Oscar póstumo como ator coadjuvante. Mas o que coloca o grande personagem que foi esse Coringa em segundo lugar da nossa lista é porque você não vê nesse Coringa um começo nem um fim. Ele não é parte de nenhuma evolução do personagem Coringa através dos tempos. A gente vê isso em todos os outros. No Heath Ledger não, parece que é um Coringa do mundo alternativo. É um Coringa do mundo do Nolan. Isso pode ser pra você uma grande vantagem. Aquela vantagem definitiva que colocaria o Heath Ledger em primeiro lugar nessa lista. Mas pra mim, na minha lista, é uma desvantagem, na verdade, apesar de a gente, todo mundo, ninguém negar que é um grande personagem, uma grande interpretação. Então vamos logo para nosso primeiro lugar, que você já adivinhou qual é. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Jack Nicholson, provavelmente um dos melhores atores da sua geração. Um cara muito foda, principalmente porque todo papel que o Jack Nicholson faz, ele coloca um pouco da personalidade dele ali, no jeito dele de ser, de falar mesmo. Ele é um cara bastante natural falando. E no Coringa ele conseguiu colocar isso como nunca, porque ele exagerou todos os seus trejeitos. E quem tava no cinema em 89, que ainda tinha alguma lembrança daquele Coringa lá do César Romero, daquele Coringa bonachão, aquele Coringa piadista, teve um choque, porque a gente viu no cinema um Coringa extremamente dark, extremamente violento e sádico, em um contraste muito grande com o que se esperava do Coringa. A gente tinha visto ainda o seriado e desenhos animados, então foi um contraste muito, muito grande. Lembrando que Cavaleiro das Trevas e A Piada Mortal tinha sido lançado alguns anos antes. A Piada Mortal foi um ano antes desse filme e Cavaleiro das Trevas 3 anos antes. Então, o público geral não estava acostumado com aquele Coringa que, apesar de hoje, pode parecer um pouco exagerado e até meio bobo. Então, pra mim, o Jack Nicholson, que já tinha feito seu mestrado lá em maluquice no premiadíssimo Estranho no Ninho, ele volta dando pro Coringa uma característica humana muito forte e fazendo uma evolução no que a gente já tinha visto de interpretações do Coringa anteriores. Aí já pegando, como eu disse, aquele princípio de uma tentativa de fazer um Coringa mais violento. Então ele vai beber muito naquele Dark Knight, vai beber muito na Piada Mortal e vai trazer um Coringa que foi realmente incrível para aquela época e catapultou uma coisa que ficou conhecida na época como a Batmania. Era tudo muito Batman, o Batman estava em todos os lugares. Todo lugar que você via, você achava o Batman. Inclusive o Jack Nicholson, ele topou participar do filme ganhando uma porcentagem da bilheteria, ou seja, ele faturou uma nota com esse Batman. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? I always ask that of all my prey. I just like the sound of it. E você, qual seria a sua lista? Escreve aqui embaixo a posição que você colocaria todas essas versões do Coringa feitas para TV, cinema, videogames e me deixa saber, eu quero saber a sua opinião. O vídeo não acaba aqui, o vídeo acaba aqui embaixo com você participando. E espero que você não tenha enlouquecido com essa lista, lembrando aqui que é a minha lista, é a minha opinião e pelo menos eu dei os meus motivos
para fazer nessa ordem. A gente fica por aqui então com mais um top 4 do 4 coisas, do mais uma coisa, e a gente volta em breve com outro assunto quentinho da cultura pop. Lembrando que você pode assistir os vídeos antigos aqui embaixo, é só clicar que você assiste. Também, se quiser dar uma força pra gente fazer muito mais vídeos, dá uma olhada no Patreon se você achar que a gente merece aí uma ajudinha mensal para poder fazer mais vídeos e poder investir mais no programa. É só você olhar no outro link que está aqui em cima, onde você pode colaborar, ser um sócio da Sociedade de Consumo Pop e ajudar a gente a fazer mais vídeos, tá bom? E a gente volta em breve com mais um assunto quente da cultura pop aqui no Mais Uma Coisa. Tchau!